Boa noite, meus irmãos, Paz do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Hoje nós vamos estar iniciando aqui a campanha, iniciou pela manhã, mas vamos dar continuidade na campanha em busca do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, e é tudo que nós precisamos, irmãos. E eu já quero iniciar falando que o Espírito Santo, claro que nós como homens aqui damos um título, marcamos uma data, mas jamais você e eu devemos limitar a presença dele nas nossas vidas, ou fazer uma campanha, encerrou a campanha, encerrou a busca, jamais. Na verdade, o Espírito Santo, ele tem de estar conosco todos os dias. Ele já está, agora a questão é a resposta que eu gero para ele, quanto que eu quero dele na minha vida. Então que você possa, de fato, querer todos os dias, em todo tempo, em todo momento, o Espírito Santo de Deus na sua vida, guiando a sua vida, guiando as suas ações, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que você possa viver uma vida plena em Deus, uma vida plena no Senhor. E eu quero falar, irmãos, hoje sobre um tema, não deixe o fogo apagar, porque, irmãos, nós podemos deixar o fogo apagar, porque o fogo, ele tem duas funções. Fogo literal, ou você expande ele, ou você apaga ele. Então nós precisamos, conforme a Bíblia vai nos ensinar, não deixar o fogo apagar. Que fogo é esse? O fogo de Deus, o fogo da presença de Deus, o anseio pela presença de Deus. E nós temos sim uma missão em relação a isso. Nós temos uma resposta para dar para Deus diante disso, porque Deus, ele já fez tudo o que ele tinha que fazer por nós. Agora cabe a nós a responder a ele com a nossa vida, com as nossas ações, o quanto eu desejo, o quanto eu anseio. Eu quero ler um texto com vocês lá no livro de Levítico 6, inclusive é até um dos versículos do tema dos jovens esse ano, muito bom, muito forte, muito maravilhoso. Levítico 6, a partir do versículo 12. Jesus, nós colocamos esse tempo, coloca a minha vida diante do Senhor, ó Pai, que o Senhor, Deus, verdadeiramente visite a tua casa, visite a tua igreja, Senhor, para que nós possamos buscar a sua face, Senhor, como diz Deus nesse tema, Deus, que o Senhor nos entregou, que nós não vamos deixar este fogo apagar, Senhor, que possamos ter sede de Ti, sede da Tua Palavra, sede do novo de Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita as nossas vidas, visita os nossos corações, encontra, Deus, neste lugar, corações sedentos pela Sua presença, ó Deus, que possamos estar agora, nesse momento, desligados de tudo, Senhor, para estar conectados com o Senhor, com a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Então, Levítico 6, versículo 12 diz assim: o fogo deve ser mantido aceso no altar, não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. O fogo deve ser mantido continuamente aceso no altar, não deve ser apagado. Irmão, esse texto é maravilhoso. Aqui está falando quando o Senhor entregou as leis, e depois ali ele fala da função do sacerdote, que ele era responsável por manter o fogo aceso. O sacerdote era o homem que fazia a comunicação entre Deus e os homens. Uma vez por ano ele ia lá, entrava no tabernáculo para queimar incenso pelos animais, mas ele tinha que cuidar daquele lugar, ele tinha que cuidar daquele altar, ele tinha que tirar as cinzas e alimentar aquele fogo colocando madeira. Então qualquer coisa que tivesse errado no altar, ele tinha que consertar, porque Deus, ele é assim conosco. Nós precisamos e temos que ter essa convicção, que estamos em constante reforma, que sempre temos algo a melhorar, sempre temos algo que precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus a melhorar. A nossa conduta, a nossa postura, o nosso jeito de enxergar, de ver as coisas. Então que nós possamos, irmãos, ter esse coração. E uma das coisas que impede
o agir de Deus, o poder de Deus se manifesta na nossa vida em todo o tempo, que não limita apenas numa campanha, ou num evento, ou num congresso, ou num acampamento, é o pecado, que são ali representados aqui como as cinzas, é o orgulho, de não reconhecer que precisa de conserto, de não reconhecer que precisa perdoar, de não reconhecer que precisa pedir perdão. Todas essas coisas nos afastam do altar da presença de Deus. Mas o Senhor, Ele fala ali para o sacerdote: olha, você tem que cuidar do altar. E isso era a função do sacerdote no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós sabemos que Jesus foi o nosso sumo sacerdote, que Ele pagou o preço, que Ele é a comunicação de nós com Deus Pai. Então nós não precisamos mais de um homem ou de alguém para ir lá uma vez por ano, para levar os nossos pecados e queimar a gordura. Não, nós temos acesso ao Pai, nós temos acesso ao Espírito Santo de Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, porque em Cristo todos nós somos sacerdotes, em Cristo todos nós temos esse direito de se comunicar com Deus, de ter acesso a Deus, a palavra de Deus, a tudo aquilo que Deus quer nos entregar. E junto com esse direito, vem também as nossas obrigações diante de Deus. Quais são as nossas obrigações? Cuidar do altar. E o que é esse altar? É o nosso coração, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós queremos o fogo de Deus, a presença de Deus, mas não estamos cuidando do altar, e o fogo de Deus não vem, se nós não estivermos alinhados com a palavra de Deus, se não estivermos alinhados com a vontade do Senhor, se não nos deixarmos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Aí a gente começa: nossa, mas aí o culto não está mais o mesmo, a palavra não é mais a mesma, o louvor não é mais o mesmo, sabe assim, esse pastor ou essa palavra, esse lugar parece não ter mais unção, não tem Deus. Não, não é sobre o lugar, não é sobre a palavra, não é sobre o louvor, é como está o nosso coração, o quanto você anseia de Deus, porque Deus, irmãos, não está limitado à nossa caixinha, à nossa mentalidade, a um tempo, a um lugar, a uma palavra, a um evento. Não, mas Ele está conosco todos os dias, e quando a sede e a fome da presença de Deus em nossos corações, aonde nós estivermos, ali é o nosso altar, ali a gente se quebranta diante de Deus, porque nós estamos conectados com eles em todo o tempo. Quando Paulo ele fala para nós em Tessalonicenses, orai sem cessar, é sobre isso, é estar com o nosso intelecto conectado com Deus ali o tempo todo, pedindo a vontade do Espírito Santo de Deus para todas as coisas, nas coisas mais simples da vida, como nas mais complexas. Então nós precisamos ter isso, mas para a gente chegar nesse nível de fé e entendimento, temos que estar mergulhados em Deus, temos que estar mergulhados na palavra, temos que deixar de ser crianças na fé, temos que passar por cima do nosso orgulho todos os dias. E isso não é tempo de igreja que faz você melhorar, é o seu coração, é o seu anseio, é a sua fome, é a sua sede. Então, quanto você deseja de Deus, virá a resposta de Deus sobre a sua vida. Porque lembra disso, eu sou o altar. Não é mais um lugar físico aqui onde nós temos que reparar, não, é o meu coração, é a minha vida, é o meu dia a dia. É eu estar alinhado com a palavra de Deus, é eu estar alinhado com a vontade do Espírito Santo de Deus, é eu não deixar a minha carne reinar contra o Espírito, mas sim fazer a vontade de Deus, escolher fazer a vontade de Deus, e escolher aí de fato é isso, é uma escolha diária. Eu sempre lembro daquela canção que o Thales fez: todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho Deus. Isso é um fato, irmãos, isso é para mim, isso é para você, para todos nós. Todo dia o pecado vem, e Satanás não desiste de você também. Então ele vai vir para te roubar, para te tirar da presença, para falar que não vai dar certo, para falar que não vai vingar, para falar que você não precisa estar aqui, que você é a igreja, vai falar um monte de coisa, para você achar que tudo, que sabe assim, que isso aqui é um exagero.
Mas não, meu irmão, nós precisamos andar segundo a palavra. E a palavra nos ensina a buscar o poder do Espírito Santo. A palavra nos ensina a buscar a presença do Espírito Santo. A palavra nos ensina a nós sermos avivados, sermos alegres, sermos cheios de Deus. E as cinzas, irmãos, representam o que? As obras da carne. Gálatas 5:19. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Irmãos, a Bíblia é clara, e aí nós temos que olhar para dentro de nós, para o nosso altar. Eu estou praticando alguma dessas obras? A inveja, a ira, orgias, impureza sexual, mentira, orgulho, facções. Olhar, e está ali, se você ou eu praticarmos essas coisas, não herdaremos o reino dos céus. O fogo de Deus não virá nesse altar, se não buscar o conserto, se não buscar a melhora. É a palavra de Deus que diz para mim e para você. Por isso que nós temos que ser, a vigilância tem que ser constante. Nós sabemos que tem, nesse tempo, é um tempo terrível, irmãos, dias difíceis, dias terríveis, aonde você vai querer ver qualquer coisa nas redes sociais, só fala de carnaval, televisão só fala de carnaval, na rádio só fala de carnaval, tudo isso, e nós sabemos que são obras da carne, literalmente da carne, e que tudo que desagrada a Deus, e há necessidade de eu e você se posicionar diante disso, porque nós aqui, se sua família não está na igreja, ou se você não se posiciona, quando pensa que não, você está envolvido, você liga o nada a ver. E o altar? E o fogo de Deus? Será que está nesse lugar? Será que está na sua vida? Olha para a palavra, porque hoje é muito natural de todos nós sempre achar um culpado, ou sempre terceirizar a culpa ao invés de chamar a responsabilidade. Ah, mas eu estou assim, minha vida está assim, mas é por causa disso, é por causa que eu recebi uma palavra dura, é por causa daquilo, por causa do outro. Mas Paulo, é maravilhoso a palavra de Deus, que ele fala assim, ó, do que se queixará o homem, cada um se queixa dos seus próprios pecados. Então é para nós olhar para dentro de nós, não é para a gente terceirizar, e aqui essa é a responsa. Então aqui a Bíblia cita todos esses adjetivos que são obras da carne, e a carne, irmãos, você vence ela, não é só com oração não, é renunciando, é reconhecendo, é pedindo perdão, é largando a prática, porque o desejo sempre vai vir, mas você tem que se posicionar, você tem que dizer não, você tem que dar um basta, no que está atrapalhando do fogo de Deus na sua vida, e ninguém vai fazer isso por você, a não ser você mesmo, e isso, irmãos, você não faz um bem para o outro, você faz um bem para si mesmo, porque isso te aproxima mais de Deus, porque o pecado nos afasta de Deus. Deus não deixa de nos amar porque nós pecamos de maneira nenhuma,
mas o ato de nós pecarmos, nós se afastamos de Deus, nós não queremos estar na presença de Deus. Vamos para a palavra, Gênesis, quando Adão peca, Deus não foi para o mesmo lugar? Deus estava lá, no mesmo jardim, na mesma hora, no entardecer do dia, fazer a mesma coisa. Quem se escondeu de Deus? Deus se escondeu de Adão, ou Adão se escondeu de Deus? Adão, por quê? Porque ele pecou, e não mudou nada, irmãos. Quando nós erramos e pecamos, nós se escondemos de Deus, nós nos afastamos de Deus, desde sempre, porque essa é a nossa natureza adâmica, a nossa natureza pecaminosa. Você vê isso até uma criança pequena aí, quem tem filho pequeno aí, com menos de 5 anos, quando erra, faz alguma coisa, o que os filhos fazem? Às vezes até na inocência, brincando ali, se esconde, fica quietinho, porque sabe que fez algo de errado, algo que você falou que não era para não fazer. Então, para você ver que o pecado está enraizado em nós. Mas nós, irmãos, não somos mais crianças, e não podemos ter esse comportamento de crianças na fé. Temos que avançar, precisamos progredir em Cristo Jesus. Então, para isso, precisamos vencer cada uma dessas obras da carne: a imoralidade sexual, a impureza, a libertinagem, a idolatria, feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. Vocês sabem o que significa cada um deles, orgias, ou coisas semelhantes a essas, para a gente poder avançar em Cristo Jesus, para a gente poder viver a totalidade da palavra de Deus. Então, sabe, meu irmão, se posicione, tira as cinzas do altar, tira as cinzas, tira as cinzas, que você vai ver o fogo de Deus queimando ainda mais dentro de você. E pelo contrário, ele fala o quê? Que era para ali o sacerdote todo dia colocar qualquer lenha, colocar madeira. E você entendeu que o fogo vinha de Deus, mas Deus não tirou a funcionalidade do homem, a função do homem, o que o homem deveria fazer. E é assim até hoje. O Espírito de Deus, Ele habita em nós, mas Deus não tirou a nossa funcionalidade. O que nós precisamos fazer, a nossa resposta, que devemos gerar diante do que Deus faz nas nossas vidas, que é dar essa resposta, que é colocar a madeira, que é falar assim: Senhor, eu sou a madeira, vem sobre mim. Nós somos a madeira, meu irmão, que o Senhor quer descer o fogo dele sobre nós. Então nós precisamos reparar o altar, recolher as cinzas e nos colocar como a madeira, para que o fogo de Deus venha sobre nós. E a Bíblia vai falar aqui da promessa que nos foi feita, lá em Atos 1:8. Atos 1:8, olha o que diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui nós sabemos, irmão, que Atos 1, ali, a última aparição de Jesus para os discípulos, ele chama eles e fala: olha, vocês receberão o Espírito, vai descer sobre vocês, mas com um propósito, com uma missão de ser minhas testemunhas. E testemunha é o testemunho daquilo que vê, daquilo que toca, daquilo que sente, daquilo que você provou, você vai testemunhar. Então não é testemunhar o testemunho de alguém, mas o que Deus fez na sua vida, e você vai poder testemunhar, porque de fato você vai vivenciar isso. Você já tem vivido ainda mais, e já foi feita essa promessa, e nós sabemos que em Atos 2 ela se cumpriu, e foi as palavras de Jesus. E agora, irmãos, os outros apóstolos, os outros discípulos não estão mais aqui, agora sou eu, é você, que precisamos testemunhar. Nós temos depois lá em Atos 6, 7, 8, fala de Estevão, que testemunhou, e morreu por isso, mas ele testemunhou, ele falou com todos ali,
e ninguém podia contestar a sua pregação do poder que havia nela. Por isso que o mataram, mas não contestaram a sua mensagem, porque sabiam que tudo que saía da boca dele vinha de Deus. Então nós precisamos, irmão, ter essa clareza dentro de nós, para viver essa promessa, para viver esse fogo de Deus, mas com esse propósito também, porque o fogo de Deus vem sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus vem sobre a nossa vida, não é para a gente vir aqui no culto, dar uns glória, disse o que, foi demais, falei em línguas, Deus visitou, foi maravilhoso, passou aquele portão, o próximo dia agora, quando tiver no culto de novo, vai ser lindo de novo. Não, é para você levar isso para o seu dia a dia, para a sua vida, ser testemunha ali, ó, está escrito, ser testemunha em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra, o confim das terras, irmãos, o Brasil. Nós temos que testemunhar o que Jesus fez na nossa vida, diante desse mundo iníquo, esse mundo aí que está fazendo a festa da carne, mas nós estamos aqui buscando o Espírito Santo de Deus, porque em outrora nós estávamos igual a esses, buscando algo para nos preencher, mas Cristo preencheu toda a lacuna da nossa vida, só que nós devemos ser algo contínuo. E outro versículo, dentro daquele versículo de Levítico, ele fala o que? Continuamente, sempre, 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 não é para cessar, não é para parar, não é para deixar de buscar, não é o tempo de igreja, não é cargo de igreja, não é para parar, nem eu nem você tem o direito de parar, pelo contrário, devemos usar o nosso tempo, nossa bagagem, o nosso conhecimento, e buscar mais ainda a Deus, tem que nos aproximar do Senhor, não ficarmos em discussões peculiares, que não vai levar a lugar algum, mas usar tudo isso para buscar ao Senhor, morrer por essa causa, viver por essa causa, porque às vezes nós estamos dispostos a morrer por algo, mas não é sobre morrer, é sobre viver por algo. Então eu e você temos que viver por essa causa, por Cristo. As outras demais coisas da nossa vida faz parte, o trabalho, a família, a escola, tudo isso, mas em cada um desses ambientes, cada um desses lugares, você e eu só estamos lá para mostrar, para ser testemunha do que Cristo fez em nossas vidas. Os seus dons, talentos que Deus entregou na sua mão, é para mostrar o que Deus fez na sua vida, não é usar apenas para benefícios próprios. Não, meu irmão, eu sempre fui uma pessoa de falar, de brincar, de interagir bastante, mesmo antes da igreja. Então quando eu chego, converto ao Senhor Jesus, isso não pode mudar, porque isso é quem sou eu, mas agora tem que usar tudo isso a favor do reino, e você, meu irmão, da mesma forma, sabe assim, a pessoa é um líder no trabalho, é líder em um monte de lugar, faz um monte de coisa fora daqui, e chega na igreja, só vem aqui e ocupa um espaço, não se coloca à disposição do reino de Deus, ou seja, não está sendo testemunha, não está cumprindo, então não faz sentido. Você acha que você está aqui, mas você não está, e você sabe disso, porque se o que Deus tem para você não tocar a vida do outro, você não está servindo Deus de verdade. Que, irmãos, é normal, é natural, e isso não é forçado, é natural. As pessoas vão ver isso nas nossas vidas. Eu me coloco em chamas e as pessoas me veem queimar. Essa foi uma frase de John Wesley, ou Jonathan Edwards, um dos dois, eu sempre confundo. E nós precisamos, irmãos, John Wesley, eu sempre confundo os dois. Então nós precisamos, irmãos, ter esse coração, ter esse anseio, ter esse desejo, ter essa postura, para que Cristo seja glorificado. Não deixe, não vire e não seja um religioso. Esses foram que deram mais trabalho para Jesus. Não foi a mulher prostituta, não foi o Pedro, que era inconstante, ou qualquer outro, não.
Eram os fariseus, aqueles que conheciam a palavra, questionavam, e eram os embates, discussões, que isso, porque está curando de sábado? Esse homem aí, se você soubesse o que ele tinha, você não encostava nele. Olha essa mulher aí, como é que pode fluxo de sangue? Você não está desrespeitando a lei. É essas coisas. E quando pensa que não, às vezes não está ali, nessas coisinhas. Só mudou os termos hoje, a forma, as pautas, mas aí você está ali naquele impasse. Mas o quanto que você tem entregado para Deus, o quanto Deus tem usado sua vida fora da igreja, o quanto segue Jesus por causa de você. Esse tem que ser o nosso questionamento. Quem eu vou ganhar para Jesus esse ano? Por quem tenho orado? Qual tem sido o meu testemunho? O que falam de mim? O que pensam de mim? Aqueles que me cercam e que não conhecem Jesus, para eu ser essa testemunha, porque é para isso que é o poder de Deus na nossa vida. Não é ostentação, não, é para tocar na vida de outros, para que outros conheçam a Ele. Essa é a nossa causa de vida, essa é a nossa razão de viver. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Então esse é o nosso propósito, não é outra missão, não tem outro termo, não tem outro propósito. E se você não está vivendo por isso, você está vivendo para si mesmo e usando Deus ao seu favor. Ou seja, você não está reparando o altar, você não está tirando as cinzas. E nós precisamos, irmãos, dia após dia voltar e reparar e pedir para o Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, me mostra onde eu estou errando, aonde eu estou pecando, aonde eu estou te desobedecendo, como que eu devo agir com meus irmãos. E Ele vai falar com você. Chama para si a responsabilidade da sua vida, e você vai viver o fogo de Deus em todo o tempo. Não será na campanha, não será no momento, mas será constante, continuamente, toda manhã. Isso que é maravilhoso. Ele fala assim, toda manhã, você fez hoje, foi lindo, foi maravilhoso, tudo bem, amanhã você volta aqui para o mesmo lugar. A Bíblia, irmãos, é maravilhosa, a Bíblia não tem contradição por isso. Isso que o Senhor fala, era o que o próprio Deus fazia com Adão todos os dias. Porque Deus, Ele quer isso de nós, essa resposta. Eu quero estar com vocês todos os dias. Agora, você quer estar comigo todos os dias? Então é essa que tem que ser a nossa resposta para Deus. Sim, Senhor, eu quero. Então se coloque nesse lugar, repare o altar, recolha as cinzas. Elimine Gálatas 5, 19, 20 e 21 da sua vida, ou coisas semelhantes a essas, e aí vai viver os frutos do Espírito, como eu falei semana passada. E aqui, irmãos, em 1 Pedro 2,9, Pedro diz assim, vocês porém são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Pedro está aqui afirmando, Pedro entendeu, olha, nós somos a geração eleita, fomos escolhidos pelo Senhor. Para quê? Para sermos sacerdotes, sermos esses aqui, que queima diante do Senhor, do altar, que mantém o fogo aceso, que não deixa o fogo apagar, que repara o altar, que recolhe as cinzas todo dia, e coloca a madeira novamente. Para quê? Para anunciar as grandezas e as maravilhas do Senhor. Então o que Pedro está falando? É para você anunciar suas tristezas, suas dores, suas dificuldades? Não, mas é as grandezas de Deus, o que Deus fez na sua vida. Não é para viver lamentando, não é para viver chorando. A tristeza, o dia ruim faz parte da nossa vida, mas esse não é o que tem que ser anunciado, tem que ser a grandeza de Deus, a ponto das pessoas dizerem, cara, eu sei que você está passando, mas por que você está feliz? Porque você é assim, porque Jesus é na minha vida, porque essa leve e momentânea tribulação não tira o privilégio de eu servir a Deus. Isso vai passar, porque eu não busco as coisas terrenas, mas as coisas que vêm do alto, porque minha morada não é na terra, mas é no céu. Meu irmão, esse tem que ser o nosso discurso.
Essa tem que ser a nossa missão de vida, e eu sei que é um desafio para todos nós, porque esse que vos fala passa por todas as mesmas coisas que vocês, é dificuldade financeira, é questões familiar, é questões em todas as áreas da saúde, tudo, mas nada disso pode tirar o prazer de eu servir a Deus, o prazer de eu estar neste lugar, o prazer de eu anunciar Jesus fora daqui, o prazer de eu usar aquilo que Deus entregou na minha mão para abençoar a vida das pessoas, porque senão eu perdi o meu propósito de vida, eu perdi a minha missão. O que basta eu ler a Bíblia, eu conhecer a palavra e não aplicar ela, para ficar discutindo se eu sou pré, se eu sou pós, se eu sou calvino, se eu sou Jacó, e não, isso tudo é secundário, diante da grandeza de Deus, do poder de Deus. Então, irmãos, vamos, se apegar e viver a palavra, a intensidade dela. Quero ler um texto com vocês, também aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 35. Olha o que o anjo Gabriel disse para Maria. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Irmãos, isso que é maravilhoso. Nesse tempo, o povo estava andando sem Deus, mas veio o Salvador, que foi o Senhor Jesus Cristo, como anunciado aqui pelo anjo Gabriel para Maria. E o que é mais maravilhoso nisso, que depois nós lemos lá em Atos 1:8, que fala o que é a mesma coisa, mas é o Senhor Jesus falando agora: olha, virá sobre vocês, descerá sobre vocês o Espírito de Deus, e vocês serão minhas testemunhas. Então, irmãos, aqui a promessa se cumpriu. Veio ali, era específico para Maria, mas agora foi liberado para todos nós. Então o Senhor, esse mesmo Espírito, o mesmo Senhor habita em cada um de nós. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, e desceu já está no nosso meio, já habita em nós. Então, irmãos, nós precisamos parar de viver uma vida vazia, parar de viver uma vida como se algo tivesse nos faltando. Nada nos falta, se de fato estamos com Deus, tudo está suprido. Eu talvez não possa ver, não possa tocar, mas eu tenho que crer que tudo está resolvido, tudo está suprido, e continuar a minha caminhada e buscando ao Senhor, em primeiro lugar, em todo tempo, para poder provar das grandezas dEle. O que é um milagre, irmãos? Aquilo que o homem não pode fazer, e nós precisamos parar de ser racionais e viver o milagre do Senhor. E o Espírito Santo, irmãos, como diz, o Espírito é algo espiritual, não é algo natural, não é algo que vamos entender, não é uma matemática, não é uma conta que eu faço, não, mas é algo espiritual, é algo que você e eu temos que ansiar, temos que desejar e temos que buscar, para Ele vir sobre nós, e para Ele fazer morada nas nossas vidas, para nós gerarmos essa resposta para Ele. Então, irmãos, essa noite, esse tempo, é dia de nós fazermos isso. Pedir para os irmãos do louvor se posicionar aqui, para nós termos um tempo de busca pelo Espírito Santo de Deus, um tempo de confessar os nossos pecados diante de Deus, um tempo da gente reparar o altar diante de Deus, de recolher as cinzas do altar diante de Deus. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento. Tenha esse coração, tenha esse anseio dentro de você. Irmãos, o Senhor, Ele quer essa resposta da sua igreja para esses dias, uma resposta
onde realmente Ele seja o Senhor das nossas vidas, onde toda e qualquer outra coisa da nossa vida seja secundária, onde nada mais importa a não ser buscar Ele, onde nada mais importa do que desfrutar da face e da presença dEle. Não é sobre uma cura que você precisa, não é sobre resolver um problema financeiro, não é sobre um familiar se converter, não, é Ele, é sobre Ele, sobre a presença dEle. Isso são tudo secundário e vai acontecer no seu devido tempo. São coisas importantes, mas não mais que buscar a presença de Deus, não mais que se voltar para o Senhor, não mais do que esquecer qualquer outra coisa, que não seja Ele, que não seja a presença dEle. Então tenha isso no seu coração. Não é sobre uma canção que vamos ouvir, não é sobre alguém te estimular a algo, não, é o que está no seu coração, o que você veio fazer neste lugar, qual é a sua motivação de estar aqui ouvindo essa palavra, por que você está aqui? É isso que Deus quer ouvir do seu coração, a sinceridade dEle. E se o seu anseio, o seu desejo, a motivação de você estar aqui para buscar por Ele, é Ele que você quer, é Ele que você anseia, é só dEle que você precisa, faça isso agora, busque a Ele neste lugar, comece a consertar o altar, comece a tirar as cinzas, e você provará da grandeza de Deus. Vou pedir para a igreja se colocar de pé neste momento. E esse, irmãos, é o último comando que vai vir da minha parte aqui. O resto vai partir de você e Deus. Aquilo que Deus vai querer que você faça, ou que você fale, ou que você confesse. Só vou falar para você, irmãos, busque Deus neste lugar. Seja livre. Você pode vir aqui na frente, pode se ajoelhar diante dEle. Tenha liberdade em buscar o Senhor. Só não saia daqui sem buscar a face de Deus. Se quiser vir aqui na frente, venha. Se quiser ficar no seu lugar, venha. Mas só não deixe de buscar ao Senhor. Não faça desse culto um ato religioso. Não faça desse culto mais um movimento, mais um lugar que você veio. Mas busque ao Senhor neste lugar. Comece a reparar o altar. Comece a tirar as cinzas do altar, para que o fogo não se apague. Se coloque neste lugar como madeira. Oh Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Senhor, coloca a minha vida, Deus, diante de Ti, papai. Senhor, olha para nós, olha para mim, Jesus. Estamos aqui tão dentro de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti, vem ó Deus, vem ó Deus, enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é Teu altar. Quero ouvir um som do céu, Tua glória contemplar. Nós
Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo e enche esse lugar. Ansiamos pela Tua presença, Espírito Santo. Ei, abaixeira, balabás. Oh, oh, oh. Oh, oh. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória completar. Então vem me incendiar, meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Vem Espírito Santo, ei, vem Espírito Santo, ansiamos por Ti. Ei, rabaxeira, balabás. Oh, enche-nos, enche-nos. Vem com o vento impetuoso, vem. Como em Pentecostes nós ansiamos. Estamos aqui te esperando. Não nos deixe sair desse lugar sem a Tua presença. Não nos deixe sair desse lugar. Não nos deixe sair desse lugar sem a Tua presença. Precisamos de Ti, ansiamos por Ti. Cheira barabá, serehaba, herei, arabá, tireira, arabá, tereira, arabá. Vem, 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 era, serebarabá, sorebarabá, sierabá, santo, 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 serabá, serabá.
Aleluia. Irmãos, nós sabemos que ali em Atos 1, quando Jesus chama ali os discípulos, nós sabemos que com a morte de Jesus Cristo, muitos deles desistiram. A Bíblia relata que alguns deles voltaram à vida que eles tinham antes, voltaram a pescar. Pedro se esconde, outros duvidaram, mas ali o Senhor não desistiu de nenhum deles, porque havia um propósito na vida de cada um daqueles homens, havia um chamado exclusivo na vida de cada um daqueles homens. E mesmo quando o Senhor dá ordem, eles obedecem, mas ainda havia muitos deles ali em incredulidade. E nós sabemos que ali, depois deles obedecerem, pela obediência de querer voltar para Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém. Nós sabemos o que aconteceu em Atos 12, o Espírito veio sobre eles, e aqueles homens foram tomados, foram cheios, e jamais retrocederam, jamais voltaram atrás, mas eles obedeceram a palavra de Jesus. E nós sabemos que hoje a palavra de Jesus é a Bíblia, e a Bíblia hoje está chamando eu e você para esse concerto, para olharmos para as obras da carne e renunciar cada uma delas. Se nós obedecemos a essa palavra, se nós ouvirmos a voz do Senhor, se deixarmos ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus, do pecado, da justiça e do juízo, provaremos do que esses homens provaram, nos encheremos da presença como esses homens se encheram, e o fogo nunca mais se apagará. E hoje, irmãos, eu sinto isso no meu espírito, que o Senhor está consertando altar neste lugar. Por isso que você está aqui, eu estou aqui ouvindo essa palavra, porque o Senhor também não desistiu de você, não desistiu do seu propósito, não desistiu da sua vida, não desistiu do seu chamado, não desistiu do que Ele quer fazer em você e através de você. Assim como Ele resgatou cada um deles, o Senhor resgata você nesta noite, traz você para perto novamente. Ele pergunta para você, como perguntou para Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas, cuida daquilo que eu te entreguei. Então o Senhor nesta noite, Ele está reafirmando o propósito, está reafirmando o destino, tudo que você sabe que Ele tem falado ao seu coração, todas as promessas que Ele fez para você, aonde Ele vai te usar, o que Ele tem para você no reino dEle. Não é sobre coisas naturais, é sobre coisas espirituais, e todas as coisas serão acrescentadas sobre a sua vida. Mas uma coisa que o Senhor não vai fazer por você é tirar a cinza. Retire as cinzas, tira tudo aquilo, tire o rancor, tira a mágoa, tira a falta de perdão, tira tudo, e se coloque como madeira, e o fogo virá sobre ti. Oh Jesus, faz, Senhor, faz, Deus, aquilo que o Senhor tem para fazer, Deus, nessa noite. Faz sobre cada vida, Senhor, faz sobre cada coração. Nós nos colocamos, Senhor, à disposição do Senhor, nós nos colocamos, Deus, à disposição do seu reino. Nós aceitamos consertar o altar, Senhor, nós escolhemos retirar as cinzas, ó Pai, para que o teu fogo venha, Senhor, venha, Deus, e jamais se apague, Senhor. Queima cada coração, queima cada vida aqui, reafirma cada propósito, Senhor, reafirma cada destino, reafirma cada chamado neste lugar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Aleluia. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória, teu é o poder,
teu poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir no som do céu tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir no som do céu tua glória completar. Então vem me incendiar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar, meu coração